A Comissão Especial de Inquérito, constituída em novembro do ano passado, com o objetivo de apurar supostas irregularidades de caráter administrativo e financeiro no Departamento Municipal de Trânsito, chegou nesta semana à conclusão e aprovação do seu relatório final. No espaço do grande expediente da sessão da última quarta-feira da Câmara de Pato Branco, o vereador William Machado, relator da comissão, fez a leitura resumida do relatório. A respeito da troca de cheques, um dos principais fatos denunciados em meios de comunicação que motivaram a abertura da comissão, a conclusão do relatório é que, apesar da declaração de alguns agentes de trânsito de que a prática existia, não houve documentos que pudessem comprovar. Ainda, a Comissão Especial de Inquérito, através do ofício número 09/2011, datado de 13 de 01 de 2012, solicitou informações sobre a entrada desse cheque e bem como a que se referia o serviço prestado pelo Depatran relativo a este valor. Mas, no entanto, não houve sequer alguma resposta do Depatran. Isto posto, infere-se, salvo o melhor juízo, que não ocorreu o vínculo com a prestação de qualquer serviço, e isto, em tese, pode-se configurar a entrada de valores, bem como o desconto do cheque, como uma troca de cheque. Somente a quebra do sigilo bancário poderia realmente comprovar a situação acima mencionada, o que provavelmente será feito pelo Ministério Público da Comarca de Pato Branco. Com relação à questão de interferências em multas aplicadas, ficou evidente, conforme os documentos anexados a este relatório, que ocorrem pelo menos 2 casos citados, ou seja, primeiro no caso da senhora da Lavalle e segundo no caso de Christian Brandalize. Com relação à questão de listas especiais de placas que não deveriam ser multadas, sendo esta a lista entregue pelo agente de trânsito e coordenador José Luiz Trento, quando da oitiva, o que gerou o envio do ofício número 622/211 ao Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, DETRAN, o qual solicitava a identificação dos proprietários das placas apresentadas no depoimento, junto à 5ª Circunscrição Regional de Trânsito, que, sob a direção da chefe interina Marilene Meneguzzo, respondeu na data de 29 de 2 de 2012, sob a forma de ofício número 32 de 2012, e levando-se ainda em consideração o período citado no depoimento do agente de trânsito Marcos Ritt, e do período em análise pôde constar alguns desses proprietários que teriam ligações com pessoas que desempenhavam funções no Executivo. Este fato da existência da lista foi confirmada e descrita no depoimento da agente de trânsito Nilvane Vega. Isto posto, pode ser constatado que na lista apresentada e informada pelo DETRAN, tinha pessoas, salvo o maior juízo, estou dizendo o seguinte, que salvo as pessoas talvez não teria nem conhecimento disso, ligadas ao Executivo Municipal. Entendo que esse fato poderia caracterizar em tese, ou seja, tem que ser discutido por quem julga, no caso o Ministério Público, um ato de improbidade administrativa sob a responsabilidade do diretor de trânsito e do coordenador, na época, José Luiz Trento. Das alegações do Executivo Municipal, ou seja, esse relatório parcial, ele foi enviado ao Executivo Municipal e aí o Executivo, após a análise desse documento, remeteu um posicionamento para que seja finalizado o relatório. O Executivo Municipal, na data de 9 de abril de 2012, apresenta as suas alegações do relatório parcial, apresentando as seguintes argumentações. Com relação à suposta troca de cheques, afirma que, baseado nos depoimentos da maioria dos agentes de trânsito, que tudo não passou de suposições, sobretudo em função das contradições apresentadas nos depoimentos. Afirma ainda a ausência de prova a respeito da existência da troca de cheques, inclusive em termos de documentos. Ao mesmo tempo, afirma ser possível que tenha ocorrido a troca de cheques, mas que não ocorreu prejuízo ao erário público e, por pressuposto, não existiu a prática do crime de peculato. Afirma ainda que, com relação ao cancelamento das multas de trânsito, que os depoimentos dos agentes mostraram que não ocorreu essa prática, sem o respectivo processo administrativo, mas sim em função de erros dos agentes reconhecidos mais tarde. Com relação ao favorecimento da lista dos motoristas, que seriam supostamente favorecidos pela não autuação, informa que o agente de trânsito que entregou a lista à comissão, José Luiz Trento, não assinou a lista e que poderia ser inclusive gerada para prejudicar alguém, e requer o arquivamento do relatório.
O relatório finaliza com a apresentação de sugestões para melhorar a organização do departamento. São elas que os agentes de trânsito devem desempenhar somente funções externas, que as questões de ordem administrativas de ordem interna do Depatran sejam desempenhadas por servidores concursados. A Câmara Municipal de Pato Branco, que tem não só o poder, mas acima de tudo o dever institucional da representação popular, está fazendo a sua parte. Esta comissão não tem o poder por si só de condenar, punir ou incriminar alguém. Ela é apenas um meio e não um fim em si mesma. A SEI investiga, levanta os dados e faz, no máximo, recomendações. Denunciar é tarefa do Ministério Público, cabendo ao Judiciário julgar, condenar e punir, ou inocentar. A administração pública deve pautar seus atos e ações obedecendo aos princípios constitucionais de legalidade, impessoabilidade, moralidade e eficiência, o que, lamentavelmente, não ocorreu no Executivo Municipal de acordo com as situações abaixo descritas. Os trabalhos desenvolvidos pela SEI seguiram os ditames consignados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Pato Branco, no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Federal número 1579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, tendo sido observado o princípio da ampla defesa e contraditório. Após extenso e árduo trabalho de levantamento de dados através da reunião de documentos, realização de oitivas com agentes de trânsito, essa SEI manifesta segura em concluir pela existência de procedimentos ilícitos praticados no âmbito do Departamento de Trânsito de Pato Branco. O trabalho da SEI foi pautado sobre aspectos de suposta existência de irregularidades de ordem administrativas e financeiras, praticadas no âmbito do Depatran. Com base nas informações e documentações colhidas ao longo desse trabalho, concluímos que, da suposta troca de cheques. Então agora foi feita uma análise da defesa do Executivo para a conclusão do relatório da suposta troca de cheques, em que pese a declaração de alguns agentes de trânsito de que a referida prática existia no âmbito do Depatran. No entanto, por falta de documentos e informações que pudesse comprovar tal assertiva, não é possível, num primeiro momento, de forma clara e evidente, termos a convicção de que realmente havia essa prática. Para que haja a elucidação dessa suposta denúncia, imprescindível e indispensável a quebra do sigilo bancário das movimentações financeiras do Depatran, o que não houve tempo necessário para tanto. Tendo em vista que a referida denúncia está sendo também investigada no âmbito do Ministério Público dessa comarca, tais providências poderão ser levadas a efeito pelo referido órgão. Então nós estamos dizendo o seguinte: para você dizer realmente, você tem que ter acesso a toda a movimentação financeira. E essa movimentação financeira somente seria possível se ocorresse a quebra do sigilo bancário, coisa que não ficou à alçada dessa comissão. Todavia, como o Ministério Público conseguiu a quebra do sigilo bancário e ele está procedendo a esse cruzamento, então fica a encargo do Ministério Público a prova. Veja bem, nós estamos dizendo a clareza evidente. As suposições de um lado ou do outro, como foi dito, a apresentação inclusive de cópias de cheques que existiram, certo? Nós não podemos fazer assertiva porque nós não quebramos o sigilo bancário. Das supostas irregularidades quanto às infrações de trânsito. Com relação à questão da lista de placas que supostamente estariam isentas de fiscalização do STAR, esta foi entregue sem assinatura de alguém responsável, pelo agente de trânsito responsável pela coordenação, José Luiz Trento. E este, na qualidade de funcionário público, goza da fé pública, o que induz em presunção da verdade. O que está dizendo? Está dizendo que ele, investido na função de agente de trânsito, ele apresentando um documento à Câmara, esse documento que ele apresentou tem a presunção da verdade, tem que ser aceito como verdade. E assim nós os aceitamos. Mais tarde, no depoimento da agente de trânsito Nilvani, esta confirmou e afirmou que a lista fazia parte e estava no sistema do Depatran. Vejamos o que diz no depoimento assinado e com o compromisso da verdade o coordenador José Luiz Tento, que antes de 20 de dezembro de 2010 existia uma lista que foi apresentada pelo coordenador de trânsito Marcos Hirt, de que não deveria ser levado adiante o aviso de notificação
e, consequentemente, de infração, e que, a partir da sua posse no cargo, entrou em contato com o diretor de trânsito, comunicando a situação e dizendo que isso não era legal. Essa afirmação, por si só, já mostra a operacionalidade da tal lista. Em depoimento posterior, o agente de trânsito Marcos Hirt negou que tinha elaborado a lista. A agente de trânsito Nilvani disse em depoimento assinado que afirmou que exerceu trabalho interno no período de junho a julho de 2009 e que, trabalhando nas multas, na função de digitalizadora, e que, quando procedia à digitalização das placas para as multas, verificou que algumas apareciam no sistema com 2 exclamações. Logo perguntou à colega o que significava e essa teria respondido que era coisa do coronel. Além disso, a relação das placas apresenta, na sua maioria, pessoas ligadas à administração municipal. Portanto, a existência da lista foi confirmada. Com relação à questão de mudança de relatório referente à autuação de trânsito para facilitar alguma pessoa, ficou caracterizada na questão apresentada pelo agente de trânsito, Tiago Miniuk, e comentada nos depoimentos por alguns agentes. Também foi solicitado ao DEPATRAN a cópia do documento administrativo, confirmando que esse agente trabalhou 48 horas sem parar. Não foi respondido. Esse fato foi a desculpa do agente para modificar o relatório da autuação. Das questões administrativas praticadas no âmbito do DEPATRAN, ficou revelado nas declarações, informações e documentos constantes desses autos da SEI, que existem sérios problemas de gestão administrativa, inclusive no campo pessoal, entre a direção do DEPATRAN da época e seus subordinados. Isto supostamente ocorreu com relação ao tratamento diferenciado entre agentes, quando das respectivas avaliações de desempenho, comprovadas através da documentação que instrui os presentes autos, como no caso dos agentes Adenir de Freitas, Edson do Pilar e Elisângela Bach. Além disso, tem-se o caso do agente de trânsito Marcos Edgar Hirt, que, em decorrência de limitação funcional, foi transferido para a garagem municipal e, posteriormente, para a Secretaria de Administração e Finanças, quando, em casos semelhantes, alguns agentes foram alocados no setor administrativo do DEPATRAN, o que, em decorrência, pode ter havido flagrante desvio de função e burla ao concurso público. Das questões financeiras do DEPATRAN de Pato Branco. No aspecto financeiro, não foi revelado a existência de irregularidades no tocante a desvio de recursos, muito embora haja necessidade premente de melhor organização do sistema de arrecadação de bilhetes ou blocos de vendas do estacionamento regulamentado. Das sugestões, então agora a comissão faz as sugestões para a administração municipal com relação à organização do DEPATRAN. Que os agentes de trânsito devem desempenhar somente funções externas. Que as questões de ordem administrativa de ordem interna do DEPATRAN sejam desempenhadas por servidores concursados para as respectivas funções, podendo ser relocados de outros órgãos da administração municipal. Ou seja, está dizendo que para a função interna do DEPATRAN, deve ser concursado pessoas específicas para a função interna ou então remanejado pessoas da administração pública com essa origem administrativa para executar esse trabalho. Que seja elaborada a guia de recebimento próprio do DEPATRAN, devendo ser recolhida preferencialmente em estabelecimentos bancários e preenchidos com o valor do serviço. Estamos dizendo que o DEPATRAN cria uma guia de recolhimento própria, e que essa guia, todos os valores que entram no cofre do DEPATRAN, seja relativa a serviço e recolhimento em estabelecimento bancário. Que seja criada a Secretaria Municipal de Trânsito. Diante do exposto, recomendamos que sejam os autos do presente SEI encaminhados ao Ministério Público da Comarca de Pato Branco para a sua apuração das inconformidades apresentadas e descritas nesse relatório. De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 1579 de 1952, a conclusão do presente relatório será objeto de projeto de resolução a ser deliberado em plenário, cujo esboço segue anexo. É o relatório em 23 laudas. Pato Branco, 18 de abril de 2002. Assina o relatório o nosso presidente Laurindo César, o vereador Nelson Bertani, membro, e o relator William César Polônio Machado.